para somar aqui ao púlpito. O senhor pode se sentar aqui, por gentileza? Nós, diante de algumas demandas, irmãos, que a gente percebe no meio evangélico, e às vezes as pessoas já têm até um tempo de evangelho e ficam, mas será que eu sou salvo? Será que eu tenho salvação? E se perguntam e questionam, e às vezes vêm perguntar para a gente, perguntar aos líderes, perguntar a pastores, se realmente a pessoa é salva. Diante dessa demanda, nós buscamos a Deus, oramos ao Senhor, e Deus nos concedeu nessa manhã, no Proseando, a oportunidade de falar sobre a salvação pela graça. E esse é um tema muito importante. Nós precisamos falar sempre sobre salvação, lembrar de tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E hoje nós temos a grata satisfação de ter o pastor e professor Neto Andrade, que ensina hebraico, ensina grego, conhece bem a palavra de Deus. E nós vamos falar sobre esse tema. E eu gostaria que vocês, assim, absorvessem o máximo de conhecimento que vocês puderem, se vocês tiverem dúvidas, que vocês fiquem à vontade para perguntar quando chegar o momento das perguntas. E eu queria começar esse momento agradecendo o pastor Neto Andrade pela sua disponibilidade. Eu sei que você tem uma vida corrida, né? E muitos compromissos de ministração, de pregação. E para nós é uma alegria muito grande recebê-lo. Nós, depois que antes da gente fazer o convite, nós estávamos orando por você, e quero que você saiba que depois que você sair daqui do Proseando, nós vamos continuar orando por você. Para Deus abençoar a sua vida e usar você no ensino, porque a igreja brasileira precisa muito de ensino. É uma alegria estar com o irmão, e eu gostaria que o irmão se apresentasse, falasse um pouquinho de si mesmo, para que a igreja te conheça antes deles começarem a te arrochar, né? Maravilha. Primeiramente, paz para todos. É um prazer estar aqui nesta manhã, no Proseando, com a Bíblia. Deus possa abençoar esse grande projeto aqui nessa igreja. Então, meu nome é Neto Mota Andrade. Eu tenho 40... A minha idade importa para eles, pastor? Não, né? Acho que eles são curiosos. Eu tenho 42 anos. A minha área de formação é Teologia, História e Direito. Atualmente eu estou licenciado na OAB por questões mesmo pessoais. Eu não quis advogar, na verdade. Mas há muito tempo eu me dedico à área da palavra, aquele famoso jargão de um eterno aprendiz. Eu sou casado há 16 anos, tenho um filho com 15, uma filha com 14 anos, o Miqueias e a Radassa, e moramos aqui em Brasília há mais ou menos 13 anos, vindo ali do estado do Maranhão. Estamos aqui para servir a Deus com muita alegria. E, mais uma vez, é muito honroso estar aqui com vocês. Nós é que agradecemos. A honra é nossa de recebê-lo aqui. E pode ter certeza que, muito provavelmente, você vai ser convidado para outras oportunidades aqui para ministrar a palavra de Deus aos nossos corações. Amém? Então, vamos lá. A gente te fez o convite, a gente precisa, né? Nós precisamos, enquanto cristãos, falar sobre salvação. Nós precisamos entender o que é a salvação, desfrutar dessa salvação, né? E eu queria que você começasse explicando para nós o que é salvação. Eu queria que você, assim, desse para nós se é que a gente pode falar em conceito, né? Mas queria que você deixasse para nós um conceito do que é salvação. Que esse conceito vai ser muito importante, eu acredito, para o entendimento de tudo aquilo que vai ser falado durante o Proseando. Maravilha. Então, eu gosto de utilizar um conceito de um teólogo escocês chamado William Barclay, né? Eu tenho algumas ressalvas com o pensamento barclayano, mas William Barclay trabalha o conceito de salvação a partir da própria palavra no grego, soteria. Não sei se vocês sabem que nasce em Salvador é soteropolitano, exatamente porque vem da expressão soteros, que é Salvador. E a expressão soteria, dependendo do contexto, ela vai trazer assim nuances bem importantes. Por exemplo, ela pode ser livramento, tá? E aí pensar, salvação é livramento. Então Cristo nos livrou do império da morte, Cristo nos livrou do império do pecado e das mãos de Satanás. Então isso é importante. Então, salvação, sim, em primeiro ponto, ele é livramento, ela é livramento.
O segundo ponto que o Barclay destaca é que salvação também é um fundamento de expiação. Ou seja, nós não fomos apenas livres, mas a nossa dívida foi totalmente extirpada, paga no Calvário. Então, salvação, além de livramento, é pagamento, é resgate, é expiação. E terceiro ponto, obviamente que eu estou resumindo aqui algumas páginas da teologia de Barclay, salvação é convicção. Convicção de que, devido a todo esse processo soteriológico, salvífico que nós passamos, pela morte expiatória e vicária de Cristo, substitutiva, nós temos a segurança que a nossa vida está guardada em Deus. Ou seja, nós pertencemos agora a Jesus. É importante essa premissa porque isso nos torna filhos de Deus. A salvação nos torna filhos, nos dá a segurança de filhos, né, do huios, ali no grego, né, no ben, no hebraico. Porque se você pegar o texto, tanto o texto vétero como o texto neotestamentário, e eu falo de Antigo e Novo Testamento, você vai perceber que há 4 tipos de filiações, 4 tipos de filiação. A primeira que eu posso destacar aqui, vou começar da pior, é o que Jesus fala em João 8:44, quando ele olha para uma casta de teólogos da época, eu estou aqui sendo anacrônico, mas seriam os fariseus, saduceus, os líderes religiosos, e os chama de filhos do diabo. Ele está chamando uma geração que ora mais do que eu e você, eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia, todo mundo sabe disso. Eles liam de forma incisiva a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós sabemos que ao completar 13 anos, um menino passa por um processo chamado de Bar Mitzvah, que é filho do mandamento, um menino judeu, isso acontece frequentemente hoje, ali no Muro das Lamentações, a festa quando a criança completa essa idade, seria uma maturidade espiritual. O pai agora está dizendo, meu filho está diante de Deus e responsável pelas suas atitudes. E o que me chama a atenção é que quando chega-se a essa idade, eles sabem a Torá memorizada, e nós temos dificuldade de memorizar o Salmo 23. E eles sabem a Bíblia deles na época, não a Tanar toda, mas a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, eles sabem memorizados. É um absurdo, é um absurdo positivo. Mas mesmo assim, eles transformaram essa religiosidade numa armadilha. Perderam a paixão, perderam o fervor e se tornaram o que Jesus chamou de filhos do diabo. É pesado você falar isso para uma geração que ora. Uma geração que se dizia salvo, ou salva só por ser descendente de Abraão. Então essa é a primeira filiação perigosíssima. A segunda filiação, ela está lá em Efésios, capítulo 2, verso 1, 2 e 3. Que é um texto que, apesar de apontar para o contexto neotestamentário, Novo Testamento, mas é importante dizer que ali o cano do Novo Testamento não está pronto, não está fechado o Novo Testamento. Paulo está escrevendo aos Efésios, provavelmente ali no ano 62, 63 depois de Cristo, na época do imperador Nero, e ele está preso. Mas Paulo fala sobre 2 filiações em Efésios 2. No verso 1, aí eu vou citar aqui o texto que eu tenho memorizado, que é Almeida Revista e Atualizada, que ele fala assim, ele vos deu vida, no caso Cristo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar do Espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. E é interessante essa expressão, filhos da desobediência, porque a expressão desobediência é quebra de aliança. É quebra de aliança. E foi o que aconteceu durante toda a trajetória do Sinai até Cristo. O homem veio de forma reiterada quebrando aliança com Deus. A salvação está em xeque, a questão soteriológica está complexa aqui. E depois, no mesmo contexto, Paulo fala sobre os filhos da desobediência e dos filhos da ira, nos quais também todos nós, verso 3, andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Como os demais. Então Paulo está dando um apontamento aqui sério aos judeus que não criam e aos gentios também que estão ainda em perversidade, né, e vivem de forma execrável ainda. Então perceba que nós temos João 8:44, fala sobre a filiação diabólica. Obviamente ela vai reverberar em Efésios 2, verso 1, 2 e 3, filhos da desobediência e filhos da ira, destinados à ira, porque esse era o nosso destino, era o oposto da salvação, tá? E há uma 4ª filiação, e essa é totalmente benéfica, né?
que é exatamente os filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E isso traz realmente a ideia do que é a salvação. É a segurança de estar descansando em Deus, naquilo que Deus fez. Nos livrou do pecado, nos livrou da morte, nos livrou de Satanás. E vou um pouco ser marchinho luterano aqui. E nos livrou de nós mesmos. Livra-me, quem não conhece a famosa frase, livra-me de mim mesmo. Às vezes somos o pior diabo que temos que enfrentar, somos nós mesmos, né? Enfim, a nossa natureza caída, carnal, e por aí vai. Então eu resumiria, não sei se ficou resumido, mas salvação nesse contexto que eu acabei de citar para vocês aqui. Muito bom mesmo. Especialmente essa questão da filiação, né? O senhor falou uma coisa aí extremamente interessante. Éramos filhos da ira, filhos do diabo, filhos da desobediência. Tudo isso nós éramos antes de Cristo Jesus. Bom, diante desse conceito ou dessa ideia de salvação, voltando para o Antigo Testamento, a gente, ao ler a Bíblia, a gente percebe que o povo judeu, como o senhor disse, tinha uma série de rituais, uma série de especificações que eles faziam, cumpriam e tudo. E quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que eles se fiavam nisso para a salvação. Eles se fiavam em suas próprias obras. Há quem diga que no Antigo Testamento as pessoas eram salvas pelo cumprimento da Torá. Provavelmente o senhor já deve ter ouvido muitas pessoas falando isso. A pergunta que não quer calar é: a gente é salvo pela graça ou a gente é salvo pelas obras? Os judeus foram salvos pela graça lá no Antigo Testamento ou foram salvos pelas obras? Como é que é esse negócio? As minhas obras me salvam ou as minhas obras são só uma mão vazia que de nada serve ou a gente é salvo por aquilo que a gente faz? Porque a ideia que a gente tem no Antigo Testamento é essa. É de que eles se fiavam muito naquele animal que ia ser sacrificado. E não parece muito que eles estão preocupados em perceber que aquele animal era um substituto para eles. Como é que o senhor conseguiria definir para mim eu queria que o senhor definisse para mim essa ideia que o judeu tem de salvação, os que criam pela graça e como que eles viviam, e os que criam pelas obras, como eles vivem, e se salvação tem a ver com obras ou salvação tem a ver com graça. Principalmente no Antigo Testamento, né? No Antigo Testamento, assim, eu passei 10, 15 anos ouvindo, não, os judeus que morreram antes de Cristo foram salvos pelo cumprimento da lei. Quando eles cumpriam a lei, eles recebiam uma graça meritória para que eles pudessem alcançar a eternidade. Como é que é isso, pastor? Tem como explicar isso aí? Nós temos várias perguntas dentro dessa sua pergunta bem capciosa, essa que é a verdade, tá? Mas eu vou tentar trabalhar aqui com vocês a origem de tudo isso, tá? O C.S. Lewis, naquele livro Cristianismo Puro e Simples, que na verdade é um clássico, né, gente? Quem não conhece esse livro aí precisa conhecer, até porque enquanto a Grã-Bretanha, principalmente Londres, estava sendo bombardeada pela Força Aérea nazista, o Lewis ele foi convidado para dar estudos e palestras nas rádios a fim de consolar o coração do povo daquela época do que estava acontecendo. E aí nasceram essas palestras e depois o livro Cristianismo Puro e Simples. No capítulo 1 e capítulo 2 é interessante demais porque Lewis trabalha a ideia da lei da natureza. Lei da natureza. Depois ele faz um paralelo com a lei da natureza humana, aquilo que está em nós, e depois ele vai chamar isso de lei moral. É a nossa famosa moral objetiva. Ou seja, todo ser humano, independente da etnia que ele participe, da religião que ele participe, da cidade que ele nasce com um senso de moral. Ele nasce com um senso de moral. Ou seja, há uma lei impregnada no ser humano desde quando o mundo é mundo. Essa que é a verdade. E por que eu estou falando isso? Porque a fé, ela já é anterior às obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. A diferença está aqui. E por que eu estou insistindo na questão da lei moral e tentando fazer essa conexão? Porque se você ler, eu posso abrir a Bíblia aqui, né, pastor? Por gentileza, proseando com a Bíblia.
Eu tenho que perguntar, porque vai que, né? Mas há alguns textos que são interessantes. Por exemplo, Gênesis capítulo 6, verso 8. Olha como isso aqui é importante. A gente chama de lei noéticas, né? Por quê? Porque, se você perceber o verso 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. A palavra graça aqui em hebraico é ren. Nós temos a expressão hesed, que é misericórdia, é o amor invencível. Nós temos a expressão ren, que é graça. Deus achou graça, e não tem a ver porque você é legal, porque você é bonzinho. Não, Deus achou graça, mas obviamente que essa graça que foi achada por Deus, ela também reflete nas obras. É tanto que o verso 9 diz assim, eis a história de Noé. É uma história bem curta no verso 9. Noé era um homem justo e íntegro. E aí eu faço como um bom goiano ou brasileiro. Uai, mas justo? Havia mandamento nessa época para ser justo? E que integridade é essa? A palavra justo aqui é tzadik. Alguém que segue um padrão moral, alguém que segue uma lei. Então, que lei é essa que Noé tem que os outros não conseguiram seguir? Deus deu essa lei só para Noé ou todos nasceram com essa lei? Essa pergunta é interessante. Aí você fala assim, tá bom, tá quase me convencendo que há uma lei moral. É só ir um pouco mais aqui adiante, eu não vou nem sair de Gênesis, tá? Gênesis capítulo 26, verso... Ih, rapaz, eu acho que eu vou esquecer. Não, mas eu vou lembrar, quer ver? Verso 5. Olha que texto interessante, vê se ele não parece com o livro de Deuteronômio, que é o livro da lei. Olha só, Gênesis 26, verso 5 diz assim, ó, porque Abraão obedeceu a minha, alguém está com a Bíblia aí, a minha palavra. Até aí tudo bem, Deus poderia ter falado como fez lá em Gênesis 12 com ele. Apareceu o Senhor Abraão e disse, sai da tua terra, tudo bem, Deus falou com ele. Falou no capítulo 15 com Abraão, falou no capítulo 17, não é assim? Capítulo 15, Deus tira Abraão, eu te farei pai, eu vou engrandecer você. Abraão não tem um descendente, Deus vai falando, Deus tira Abraão da tenda e mostra as estrelas. Para ele, conta se é que pode, Deus está falando com Abraão. Tudo bem. 17, Deus fala com Abraão de novo, Gênesis 17. Deus disse para ele, eu sou o El Shaddai, o famoso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. A palavra Shad em hebraico significa órgão de amamentação feminino. Deus falou assim, Abraão, enquanto eu te sustentar, na verdade, aquele que tem uma promessa, aquele que carrega uma promessa minha, eu sustento. Assim como uma mãe tem compromisso de sustentar um filho recém-nascido, de amamentá-lo até ele alcançar a maturidade, sou eu assim quando faço uma promessa a alguém. Eu sustento, eu guardo, eu protejo. E isso é interessante. Aí tudo bem, mas só que aí Deus insiste aqui no texto, e isso aqui é Deus falando a Isaac, viu? Olha o texto, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou o que, gente? Que mandamentos? Não tem Torá, não tem lei escrita. Se tu tiver coragem, continua, vai. E os meus? Que preceitos? E os meus? Que estatutos? E as minhas? Que leis? Em algum momento você viu Deus dando um decálogo para Abraão aqui? Não tem decálogo. Né? Em modesta parte, eu já li muitas vezes Gênesis, não tem decálogo. Inclusive o próprio texto hebraico, não tem. Você tem a lei, as leis que são dadas a Noé, mas Abraão simplesmente agora Deus traz uma revelação, porque salvação é revelação, salvação é conhecimento revelado. E Deus fala tudo isso. Eu dei a Abraão a minha palavra, eu dei os meus mandamentos, eu dei as minhas leis, eu dei os meus estatutos e dei os meus juízos, algumas traduções. Agora, se você for, por exemplo, a Deuteronômio, por gentileza. Deuteronômio é um livro interessante porque vai falar exatamente sobre o que nós estamos trabalhando aqui. Eu vou ser bem direto. Abraão tinha uma lei no coração, a lei moral, os estatutos, a lei de Deus, os mandamentos estavam no coração de Abraão. Ou seja, Abraão não precisava de leis em tábuas para obedecer a Deus. Ele obedecia a Deus porque a lei já estava cravada no seu coração. E isso é importante. Eu não posso obedecer a Bíblia só porque ela está aqui escrita na minha frente. Eu preciso obedecê-la porque ela principalmente está no meu coração. Essa é a ideia de graça. Em todo o texto do Antigo Testamento. Gente, não existe uma graça no Novo e uma graça no Antigo. Existe uma graça só. É simples. Não existe uma lei no Antigo e uma lei do Novo. Existe uma lei só.
A diferença é a forma que essa lei vai se comunicar e a resposta que o ser humano vai dar a essa lei. E é importante aqui porque, como eu falei para vocês, eu não vou deixar vocês aqui a ver navios, mas Deuteronômio usa as mesmas expressões. Observe, Deuteronômio capítulo 6, verso 1. 6:1. Agora sim, aqui a lei já está materializada, como o bom advogado ou juiz vai dizer, está positivada, não é isso? Deuteronômio 6:1. Vocês estão aí, gente? Está tudo na paz? Olha o texto, verso 6, capítulo 6, verso 1. Estes, pois, são, os mandamentos, os estatutos e os juízos. Isso aqui vai se repetir, gente, por muitos lugares. Se você for aqui também em Deuteronômio capítulo 30, verso 16, se não me falha a memória, é só para a gente não basear uma palavra num versículo só. Mas como eu falei, isso aqui você vai encontrar de forma incisiva. Deuteronômio 30, eu falei qual verso, gente? 16. E é isso mesmo, olha lá. Ao verso 15, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Ela é imoral. Só que agora está positivado. Olha o verso 16. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guarde os meus mandamentos, estatutos, juízos, viverás e multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra. Perceba que aqui não é uma observância para salvação, é uma observância para viver bem. Só que Abraão entendeu isso aqui antes de estar positivado. Então isso é interessante. Aliás, há uma conexão entre a salvação no Antigo e no Novo Testamento. Essa mudança ela é importante do posicionamento da lei de Deus, de sair das páginas e vir para o meu coração. Jeremias 31, 31 tem um texto importante também. Eu estou fazendo as conexões para concluir essa fala. Porque, como eu falei, o pastor Roberto fez muitas perguntas numa só e eu vou desenrolar com vocês aqui. Olha o verso 31 do capítulo 31 de Jeremias. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa. Não é outra aliança, é nova aliança. Tá? Aí assim, não conforme a aliança que fiz com seus pais. Agora, gente, olha o verso de número 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente, lhes imprimirei o que, gente? As minhas, também no coração lhes escreverei. É o que Deus tinha feito e conseguido fazer no coração de Abraão. Então, a grande questão aqui, aí eu respondo, baseado nessa questão da lei moral, de mandamentos no coração, Deus deu a todos eles a oportunidade de serem salvos, não pelas obras, mas pela fé em Deus. Porque é interessante que no Antigo Testamento, a fé deles para a salvação, ela era baseada na promessa do Messias que viria, como está em Gênesis 3,15. Você conhece muito bem o texto lá, da queda, da questão dramática do Éden. Então a fé deles ela é baseada na promessa que Cristo viria. E a nossa fé é baseada no Cristo que já veio. A diferença, a perspectiva histórica é diferente. Eles olham para o futuro e nós olhamos para o passado. É o que Cristo já fez. Eles olham para o que o Messias fará. Ou seja, a confiança deles era na obra que seria feita pelo Messias. E a nossa confiança é na obra que o Messias já fez. Há em direito aquela famosa expressão que a lei penal ela não retroage. Vocês conhecem, são militares também, a não ser para beneficiar o réu. E os teólogos brincam com essa expressão dizendo, isso aconteceu com a lei de Deus. A lei de Deus ela retroage para beneficiar todos aqueles, porque o cumprimento, a promessa é feita no começo. Gênesis capítulo 3, verso de número 15. Então essa é a ideia que nós temos de salvação. É pela fé em Cristo. E aí, para concluir o que eu estou conversando com vocês, nós temos um texto aqui que eu acho importante citar, que é Hebreus 4:2. E esse texto é importante para você entender toda essa perspectiva. Hebreus 4:2. Porque Paulo vai usar aqui uma expressão, o também. Essa expressão é importante. Hebreus 4:2. Quem for encontrando vai fazendo um sinal aí de glória a Deus, amém.
Tá aqui no telão, né? Desculpa pelo mico que eu estou pagando, gente. Tem um telão bem aqui, só que... Mas tem um telão. Vocês são fenomenológicos, vocês são top. Olha só, Hebreus 4:2. O telão tá aqui, né, gente? Vamos lá. Você consegue... Aqui, vai lá, lê comigo. 1, 2, 3, já leia, vai. Aí, ó. Vocês conseguem perceber? Ou seja, porque também não existem dois evangelhos. É o mesmo evangelho. É a mesma graça. É a mesma obra. A diferença é a resposta à proposta de salvação. Olha lá, ó. Também a nós quem? Os gentios, tá? Foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles quem? Os israelitas. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de que, gente? Não basta o mandamento, não basta a obra da lei, precisa da fé. E eu li um livro há muito tempo, e ele dizia, eu não vou lembrar aqui muito bem, porque realmente faz um tempo que eu li esse livro. Eu acho que é a bênção do Éden, gente. Desculpa, a bênção da Torá. A bênção da Torá. Eu vou pedir para você, se você for ler, leia com muitas ressalvas, para você não tentar judaizar a sua vida. Sabe, tem que ter cuidado, a igreja não pode se judaizar. Mas há uma frase que ele diz que é interessante. A nossa salvação ela é baseada na fé pelo conhecimento. Ou seja, nós temos a fé primeiro. E depois o conhecimento. Alguém aqui, quando aceitou a Jesus, ou quando Jesus te aceitou, dependendo do teu nível de pecaminosidade, alguém aqui precisou explicar para você as questões tricotômicas, dicotômicas? Alguém? Alguém? Agora eu escuto aqui porque você precisa entender sobre tricotomia, dicotomia. Você precisou invadir o âmbito da soteriologia calvinista, arminiana, wesleyana. Você precisou entender se você é pós, pré-tribulacionista, mesotribulacionista. Você precisou entender sobre contexto cultural, histórico, grego, hebraico, sim ou não, gente? Não. Você simplesmente foi tocado pela mensagem do evangelho. Isso gerou fé na sua alma e você estava chorando, aceitando Jesus como salvador da sua vida. É simples assim, como a propaganda da Oi, simples assim. Então nós temos primeiro a fé, é a fé. E depois... É como eu falei, somos salvos não por obras, mas para as obras que vão reverberar, refletir aquilo que nós já temos em Jesus. Os judeus não, eles vieram na contramão disso. Muito preceito, muito conceito, muita lei, só mostrando quem realmente eles eram. Então é dessa forma que a salvação ela acontecia também no Antigo Testamento. Por isso que eu falo também, porque era o mesmo formato, era pela fé. No Cristo que viria e nós no Cristo que já veio. É a mesma coisa. Ou seja, todos nós temos a lei moral. Hoje nós temos aqui. Eles tiveram depois ali de 1445 a.C. a Torá escrita, né, a lei de Moisés. Mas antes disso, a salvação continua da mesma forma, somente na pessoa do Mashiach. Pegou aí? Pegou, né? Pastor, tem café mesmo? Era só o slogan mesmo? Tem café. Tem café. Tem café. Ora, de café. Ora, se não tem, claro que tem café. Sem açúcar. Tem aqui? É sem açúcar? Maravilha. Tem um ajudante de palco aqui? Pastor, por favor. Obrigado. Irmãos, essa pergunta que eu fiz para o pastor Neto, ele disse que foi capciosa, e realmente foi. Realmente foi porque uma boa parte da igreja... Pode colocar. Isso aqui tá bom. Obrigado, reverendo. Boa parte da igreja acredita que houve um tipo de salvação no Antigo Testamento e um tipo de salvação no Novo Testamento. Especialmente Hebreus capítulo 4, verso 2 que o senhor trouxe, foi assim muito elucidador. Porque esse versículo, como o senhor falou, faz a conexão entre o evangelho já foi pregado desde Adão e Eva, desde o primeiro casal. O evangelho já foi pregado, as boas novas. E ele está usando a expressão aqui, boas novas. Foi pregado tanto ao povo da antiga aliança como ao povo da nova aliança. E os meios, a forma pela qual o Senhor salva,
as pessoas sempre foi a mesma. Eu já ouvi coisas do tipo, o pessoal do Antigo Testamento foi salvo, mas aí eles ficaram no seio de Abraão, depois que Jesus se entregou na cruz do Calvário, aí que ele foi para o céu. Olha o nível de... Livro de Inventários, capítulo 6, verso 66. Acrescentares, né? Chutares. Então, a gente, assim, principalmente pessoas que já têm aí, que nem eu, 50 para lá, ouviu muitas vezes esse tipo de coisa, esse tipo de afirmação, que as pessoas eram salvas de uma forma no Antigo Testamento e de outra no Novo Testamento. Então, essa fala do Senhor foi uma fala extremamente esclarecedora. A explicação do Senhor, a aula que o Senhor deu para nós aqui foi extremamente, assim, elucidadora. Porque eu ainda me deparo com irmãos que ainda falam, não, lá no Antigo Testamento eles foram salvos pelo cumprimento da lei ou foram salvos Jesus salvou de uma outra forma. E aí quando o Senhor falou da questão da lei retroceder para beneficiar, isso está falando do alcance do sangue de Jesus. É isso que o Senhor está querendo dizer, que o alcance do sangue de Jesus volta lá às famílias que tinham verdadeiramente uma aliança com o Senhor, que tinham a fé, que criam nesse Messias. O sangue de Jesus, ou seja, a justificação, ela retroage, ela alcançou aquele povo lá da antiga aliança. Claro. Assim, para firmar esse entendimento de que não alcança só os irmãos da nova aliança, mas aqueles judeus, nossos irmãos, que receberam Cristo por fé, o Cristo que viria. O sangue de Cristo justifica esse povo lá desde Adão, desde o primeiro salvo. Pergunta de novo, né? Vamos lá. Gente, olha só, eu gosto de responder o texto com a pergunta com a própria Bíblia, porque a maior autoridade é a Bíblia. Então eu posso aqui falar sobre teologias, e não reconhecer a autoridade da palavra, mas nós estamos aqui exatamente na mão correta, não falo nem na contramão. A mão correta é a autoridade da palavra. Efésios, capítulo 3, verso de número 18. Esse texto é um dos textos mais profundos, talvez mais poéticos do Novo Testamento. Por quê? Olha que interessante. Todos sabemos que somos salvos pelo amor de Deus, pela fé em Cristo, sim ou não, gente? Isso aí é indiscutível, indiscutível. E aí eu quero que, se você puder deixar esse texto aí cravado, do jeito que ele está aí, porque eu preciso fazer aqui uma análise com vocês para buscar essa retroatividade da justificação. Por exemplo, eu tenho aqui algumas anotações, quando Paulo ele vai falar desse famoso proto-evangelho, o proto-evangelho, ou seja, o evangelho que já se apresenta lá em Gênesis. Gente, não está se apresentando no livro de Reis, apenas no Salmo, não. Em Gênesis, no começo. Entende? Isso é importante. Aliás, até a própria cultura judaica trabalha essa questão que existiam ou existem 7 coisas antes da própria criação, da origem de tudo. Uma delas é o Messias. Olha que interessante. Se você pegar aí qualquer... Eu não vou ficar aqui citando porque o pessoal é curioso, aí daqui a pouco está lendo que não deve, né? E aí não tem maturidade para lidar. Mas a tradição judaica, ela trabalha sobre 7 coisas que existem antes da própria origem do universo, né? E uma delas é o Messias. Para que o Messias? Por que o Messias? Então isso é importante. Ou seja, a ideia do Messias salvador, do resgatador. E aí, se você vê, nós temos aqui essa salvação, ela é antecipada de forma tipológica, ela é antecipada de forma profética e sacrificial. O Senhor acabou de tocar na questão do sacrifício dos cordeiros. Olha que importante isso. Então, diga comigo assim, tipológica, profética e sacrificial. Tipológica, você conhece aquele famoso, os famosos termos da tipologia. Você tem um tipo e no cumprimento você tem um antítipo. É assim ou não é, gente? Finge que vai, finge. Fala, Mas eu vou tentar aqui ser simples com vocês aqui, porém profundo, né? Simplicidade não quer dizer falta de profundidade, apenas clareza no que eu quero explicar. Mas quando você
olha um cordeiro sendo, de verdade, você que é crente hoje aqui em Jesus, salvo, lavado, redimido, pelo sangue do Cristo. Quando se fala em cordeiro do Antigo Testamento, sua mente graciosa pensa em quem? Em Jesus, está aí, ó. Até porque foi isso que aconteceu com João Batista. João Batista é aquele intermediário entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele é um profeta intermediário. É o último profeta da velha aliança. Se tiver um judeu falar velha aliança, dá problema. A primeira aliança, sabe? E agora ele está adentrando também na segunda aliança, na nova aliança. Então isso é importante. E aí João, quando vê Cristo, olha o texto, ele diz assim, ó, vendo João a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira cordeiro. Ou seja, os cordeiros que eram oferecidos no Antigo Testamento, Neto, me cita aí como que era o ritual. É assim, ó, eu vou citar rápido, tá gravando, pastor? Depois você pode dar uma olhada lá. Levítico capítulo 1 fala sobre a oferta de holocausto. Levítico 2 fala sobre a oferta de manjares. Levítico 3 fala sobre ofertas pacíficas e por aí vai. Aí nós temos ali várias ofertas, pelo pecado do sacerdote, pelo pecado do príncipe, pelo pecado do povo e por aí vai. Mas o que você tem que pegar? Que tudo aquilo ali tem, gente, é um apontamento para o que Jesus vai fazer. É por isso que eu falei, é impossível você entender Hebreus sem ler Levítico. Você tem que ler os dois livros ao mesmo tempo. Hashtag fica a dica. Quer facilitar a leitura de Hebreus? Já acompanha com Levítico. Que você vai entender que aquilo ali é um tipo, os cordeiros que estão sendo oferecidos, é um tipo para Jesus que vai ser o antítipo, ou seja, o cumprimento. O antítipo é o cumprimento. Quando João diz, eis o Cordeiro de Deus, não é que Jesus estava numa festa, sabe, gente, tipo uma festa de fantasia e estava tipo um cordeiro. Não, quando João vê, ele vê um homem. Jesus é um ser humano. Gente como a gente. É o Deus encarnado. A gente não gosta daquela expressão 100% Deus, 100% plenamente Deus e plenamente homem. Então, quando João vê o Cristo, aquela pessoa vindo, aí ele diz, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, nele se cumprem todas as profecias de sacrifício. Há um apontamento interessante. Olha o que João está fazendo. Ele está pegando tudo que estava lá, tipologicamente representado no Antigo Testamento, e fala assim, se cumpre aqui nele. Só que há uma diferença. E essa diferença aqui, dá vontade de falar assim, que né, aquele pregador, sabe, pentecostal, se você não der um pulo da cadeira, né, não sei o quê. Porque é uma revelação profunda. Deixa esse texto aí. Na verdade, para facilitar, porque eu quero chegar nessa questão da retroatividade da justificação, eu não vou esquecer esse texto, mas coloca para mim Hebreus 10:4, por favor. Hebreus 10:4, se não me falha a memória. Hebreus 10:4. Depois a gente volta em Efésios 3. Hebreus 10:4. Hebreus 10:4. Pode colocar na tela para mim, por favor. Se possível. Aí, ó. Eu vou deixar você ler. Porque a impressão que a gente tem, isso aqui, gente, não é para invalidar o que acontecia no Antigo Testamento. É para dizer assim, olha, o que Cristo fez é muito superior. Gostei do amém, pastor. É isso mesmo. Não é que Moisés estava brincando de sacrificar, Arão, melhor dizendo, estava brincando de sacrificar. As pessoas não iam lá brincar de sacrificar. É porque aquilo ali era insuficiente para resolver o problema. Não resolvia o problema. Amenizava e apaziguava a ira de Deus, mas não arrancava o pecado do coração das pessoas. As pessoas continuavam pecando, deliberadamente pecando. Porque não sou eu quem estou falando, gente, que nosso Neto falou que o que acontecia no Antigo Testamento não era importante. Não sou eu que estou falando. Não, é importante, aponta para Cristo, mas é insuficiente, não resolve o problema. Lê para mim se você tiver coragem, vai. 1, 2, 3, já leia, vai. Aí, ó. Tá aí, gente. É impossível. Aí lembra de João? Eis o Cordeiro de Deus que tira. Ou seja, Jesus não ameniza o pecado. Ele tira. Ele não suaviza a sensação de pecado. Não, estou me sentindo alguém. Não, ele tira o pecado. Ele nos torna livres do pecado. Isso é salvação.
e operada, obviamente, ali no texto veterotestamentário. E aí, voltando, vocês entenderam essa questão da tipologia? Isso aqui é tipologia, gente. Ou seja, eu pego uma figura do Antigo Testamento e nós estamos falando de salvação, uma figura salvífica, porque aqui o que tem a ver é salvação. A marca da nossa salvação é a libertação dos nossos pecados. Lembre-se de Noé 6:8, de Gênesis 6:8, falando de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Ou seja, pela fé, nós vemos isso aqui se cumprindo na vida de Noé também. Agora, volta lá, por favor, o texto de Efésios. Eu falei Efésios quanto, gente? 3:18, né? 3:18. Olha que interessante. E aqui você pode pegar qualquer comentarista, né? Vamos citar aqui os nossos, o Hernan Dias, sabe, o Barclay, o Warren Wiersbe, o Champlin, qualquer um que você quiser. Eu não gosto de fulano, ele vai falar o que eu vou falar aqui para você. Tá aí uma coisa unânime, uma voz boa entre os teólogos, é isso aqui. Lê comigo, vai. 1, 2, 3 já leia, vai. A fim... Aí, ó. Bota o verso seguinte, vai. Do que ele está falando, ó. Verso seguinte, ó. Vai. E conhecer que excede. Então, o assunto aqui é o agape. A gente chama de ágape, mas o grego é agape. O agape de Cristo. Né? Mas eu estou no Brasil, então eu vou falar ágape mesmo. Vai ficar ágape. O ágape. O ahavá. O amor. Entende? Então, aqui é o assunto principal. O amor. Aqui Paulo está orando. Paulo começa essa oração em Efésios 3:14. Paulo faz 2 orações em Efésios. No capítulo 1, verso 16, ele faz a primeira oração. E no capítulo 3, verso 14, ele faz a segunda oração. É a epístola que Paulo mais ora. Agora, volta aí o verso 18. Verso 18, por favor. 18. Olha só. Aqui nós temos as dimensões do amor de Cristo. Até onde esse amor alcançou? E aqui, irmão, de verdade, você vai ler os teólogos que eu citei para você, ou outros. Largura. Fala de ele salva qualquer pessoa, independente da sua classe social. Ele salva um Jairo da vida, ele salva um Lázaro da vida e salva uma prostituta. Ele salva um Nicodemos e salva um ladrão na cruz que diz: lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso, quando estiver no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a ideia de largura aqui, segundo esses teólogos aqui, realmente eu preciso me reforçar a fundamentação teórica, é que a largura alcança qualquer pessoa, independente da sua classe social, independente do seu pecado. Sabe? Então isso é importante. Ela pode ter feito a coisa mais horrível do mundo. Então pode ser pecadora, pode ter decaído da graça, pode ser flamenguista. Brincadeira, tá, gente? Então é brincadeira, tá? Eu sei. Só faz isso contra ele. Os flamenguistas não vão mais comprar meu livro, não, pastor. Flamenguista também? Não, flamenguista é abençoado. Brincadeira, vai. Salva flamenguista? A graça alcança flamenguista? Desmistificou um negócio pra mim hoje. Tô brincando. É brincadeira. Presta atenção, gente. Então, vocês entenderam o que é largura aqui, gente? Qualquer pessoa, de qualquer classe social, dependendo do que ela tenha feito. O comprimento aqui, sim, aí é onde vem a retroatividade. Ou seja, salva desde a primeira promessa do Éden até a consumação de todas as coisas. Esse é o cumprimento. A altura, o amor que Deus teve pela humanidade buscou o Filho lá nas alturas, na eternidade, e trouxe até a terra a profundidade, ou seja, o Cristo que se entrega aqui, é a paixão de Cristo a profundidade. Então, esse texto aqui ele é extremamente importante porque trabalha as dimensões desse amor. É um amor largo, comprido, alto e ao mesmo tempo profundo. Alcança a todos. Eu posso ouvir um amém, gente? Ou tá difícil? Maravilha. Eu não sei se você respondeu a sua pergunta. Respondeu, muito bom. Diante de tudo que você expôs aqui, a gente consegue entender que o judeu teve uma visão, então, errada daquilo que era. Eu falo assim, aquele que não
não foi alcançado por ela, que não manifestou essa fé no Messias e tal. Vamos dizer assim, o pessoal lá, os fariseus. Então eles entenderam errado, olharam para a lei de forma errada, não olharam pelos ângulos que você falou, do tipo e do antítipo, não conseguiram entender que aquele sistema de sacrifício era uma espécie de profecia, era uma profecia daquilo que haveria de acontecer. Então, essas pessoas que olharam não entenderam e simplesmente se entregaram às suas obras, entenderam que não, eu tenho que cumprir todo aquele sistema sacrificial, porque isso é a obra que eu tenho que fazer e essa obra vai garantir a minha salvação, vai garantir a minha proximidade com Deus, no sentido meritório mesmo. A pessoa cumprindo todas as especificações da lei, mas no sentido meritório. Então, essa pessoa, ela não compreendeu a salvação, ela não compreendeu aquilo que Deus veio fazer, aquilo que Jesus viria fazer por ela, isso esperando o Cristo lá no futuro. E essas pessoas, então, se elas pensaram somente nisso, em cumprir mandamentos, porque elas encontrariam méritos nelas próprias, em aquilo que elas estavam fazendo, essas pessoas, vamos dizer assim, que ela nunca se arrependeu, ela viveu fazendo isso, morreu desse jeito, essa pessoa, então, ela não encontrou a graça de Deus, ela não encontrou salvação. Se ela viveu desse jeito, ela nunca se arrependeu, morreu sem arrependimento, fazendo as coisas porque ela acha que fazer essas coisas traria méritos para a salvação. Essa pessoa, então, seria, em tese, tá? Em tese, condenada, né? Seria isso? Perfeito. E aí, como eu falei, não tem como você, apesar da proposta do Prosiano aqui ser bem interessante, e vocês vão ver que amanhã o pregador deve andar na mesma linha, porque, como eu falei, existe só um evangelho, só uma salvação, só uma graça, e a grande diferença realmente é essa. A salvação no Antigo Testamento era por aquilo que aconteceria na obra de Cristo. Agora, o senhor tocou num assunto aqui importante, porque a grande ideia dos judeus, daquela época, os judeus do primeiro século, e também os que estão ali desde Abraão, e principalmente na época de Moisés, eles não entenderam muito bem foi o propósito da lei, na minha humilde concepção. Porque o que acontece? No hebraico, a palavra lei é da'at. E isso é um sentido genérico. É como se fosse nomos no grego. Né? Anomia seria aquele sem lei. O nomos é a lei. Pois bem, quando você pega a ideia de da'at no hebraico, ela vai gerar mais 3 tipos de leis. Ou seja, como se eu tivesse lei no sentido amplo, e agora eu vou especificar. O gênero, agora eu especifico. Por exemplo, nós lemos que Deus deu ao povo uma lei de mandamento. Um exemplo disso é Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, o decálogo. Depois nós temos os estatutos. Então, mandamentos é mitzvot. Ou seja, o mandamento, ele tem relação com a autoridade de Deus. Deus dá o mandamento e você não pode nem perguntar por que Deus deu aquilo ali, por que você tem que obedecer. Você simplesmente obedece. Porque o mandamento ele tem a ver com a autoridade de Deus. Você vai fazer isso. E ponto. Mas não, você vai fazer. Entende? Já o segundo tipo de lei, que a gente didaticamente chama, segundo as escolas rabínicas, é os estatutos. E é interessante, os estatutos são interessantes, porque a expressão hebraica ali, que é o hukim, vai nos dar a ideia de aquilo que eu faço, mas o beneficiado sou eu. Ou seja, Deus deu leis aos homens. Quando os homens praticam essas leis, os homens são beneficiados. Um exemplo disso são as festas judaicas, o dízimo, a oferta, que tem a ver com a prosperidade, com a generosidade do coração. Tá? E por aí vai. E nós temos as leis que chamamos... Então nós temos as leis de mandamento, as leis de estatutos e as leis de juízos. Os juízos ali, na verdade, é uma forma de Deus regular o convívio social. Sabe? O convívio da sociedade, as nossas relações interpessoais. Então isso é importante. O que acontece? Ali Deus fala assim, ó, se vocês observarem isso aqui, vocês vão viver por isso aqui. Mas Deus não está falando que serão salvos por isso. Eles vão ter uma boa convivência com Deus
e com o próximo. Mas aquilo ali não é o suficiente, até porque o próprio Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo. Aí, infelizmente, nós também interpretamos muito ruim essa expressão, o fim da lei é Cristo, então acabou tudo. Não, não é assim, não é bem assim, gente. Eu pergunto, continua, não matarás? Continua assim ou não, gente? Mas vem quando você se ira com seu irmão aí, tá matando do mesmo jeito, mas deixa pra lá, né? Os mandamentos continuam. Só que mandamentos que têm a ver com a expiação do homem, esses aí foram cumpridos em Cristo. Jesus disse, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. A palavra grega é pleroma, é dar sentido. É como se ele estivesse falando assim, eu vou explicar para vocês o que vocês não entenderam há muito tempo. Eu vou trazer luz ao que vocês não entenderam. Tá? E aí é importante, por quê? Porque quando nós olhamos para esses santos do Antigo Testamento, eles vêm trazendo essa cultura das obras. Não, se eu obedecer os mandamentos, eu serei salvo. Só que tem um problema, filho. Paulo disse que o mandamento, o fim da lei é Cristo. E a lei, segundo Paulo, a teologia paulina, ela serviu como aio. Fala comigo assim, aio. Irmão, não é alho não, viu? Alho é o que você coloca lá na comida para dar aquele gostinho. Não é alho não, que eu já vi. Aio. A expressão aio em grego é paidagogos. Paidagogos. Tem algum pedagogo aqui? Aí, ó, né? Pedagogo, irmão. A palavra pedagogo vem exatamente de paidagogos, que significa conduzir. Pedos é criança, entendeu? E o final ali, o sufixo ali vem da ideia de conduzir. Então, pedagogo é conduzir a criança. Isso aí reflete aos serventuários da época, né, que eram contratados para conduzir as crianças até as escolas. Só que eles não conseguiam ter influência sobre o ensino. Quem ensinava era o professor, o didáscalos, o mestre que ensinava. O pedagogo, ele conduzia, obviamente que houve uma transformação dessa palavra, é perceptível, né? O pedagogo, ele conduzia e o didáscalos ensinava, o mestre, né? Aí Paulo fala assim, a lei não é o didáscalos, a lei é o paidagogos. A lei não consegue te salvar, mas ela fala assim, ó, a lei não consegue te salvar, mas ela diz, tu precisa de salvador. A lei diz assim, ó, tu és um pecador, e você fala, realmente eu sou, mas ela diz, mas eu não posso te salvar. Ou seja, a lei, quando Deus deu a lei a Moisés, ele botou, é como se ele estivesse colocando um espelho assim na frente deles, assim, ó, não matarás, vocês são homicidas. Não adulterarás, vocês são adúlteros. Né? Não terás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, vocês tomem o meu nome em vão. E foi isso que eles fizeram ao longo de toda a história de Israel, gente. Todo mundo sabe disso. O Reino do Norte teve 208 anos de existência, desde quando Salomão morreu. O reino foi dividido em Israel e Judá, para memorizar melhor, 10 tribos para o norte e 10 tribos para o sul. Desculpa, 2 tribos para o sul, Judá e Benjamim. O que você vai perceber? Que as 10 tribos do norte, elas prevaricaram a lei de Deus a todo tempo, gente. A todo tempo. De todos os, mais ou menos, 19 a 20 reis que passaram pelo Reino do Norte, pastor, todos eles quebraram a aliança com Deus. Todos eles. Eu estou falando de 931 até 722. 208 anos de dinastia. Todos eles prevaricaram a lei e fizeram pecar o povo. Ou seja, o povo, se quisesse ser salvo pela lei, nem isso conseguiram, porque é exatamente isso que Deus estava mostrando. Vocês não conseguem ser salvos pela lei. Por quê? Porque vocês são corruptos internamente, vocês são execráveis internamente. Depois da queda do Éden, você sabe que o pecado passou à humanidade de forma genética e espiritual, sim ou não, gente? Passou. Ou seja, a criança, ela começa a desenvolver instintos, desculpa a expressão, maléficos. Aí você fala assim, meu Deus, onde é que esse menino aprendeu isso? É assim ou não é, gente? Você ensina teu filho tudo bonitinho, meu filho é por aqui, e de repente o menino está aprontando. Aí você fala, meu Deus, o que é isso? É o homem do pecado que existe em todos nós, que precisa ser salvo. Criança também precisa confessar a Jesus como Salvador, gente. Precisa, filho de crente, não é crente. Às vezes vira até crentino, né? Eu botei assim, crentino, você não pensa na... Então, a confissão, ela é geral. Então, o que acontece? Quando a lei veio, é para falar assim, ó, tá vendo essa lei aqui? Vocês não vão conseguir cumprir nenhuma delas. Nenhuma. E o que aconteceu?
eles simplesmente não conseguiram o que, gente? Cumprir nenhuma delas. É por isso que o Messias é esperado. Pastor, eu fiz uma época um estudo sobre o Messias. Dentro desse contexto de salvação geral, é incrível como havia uma expectativa grande do Messias para o judaísmo da época. É tanto que as sinagogas vieram disso. A sinagoga e os fariseus, por mais que você às vezes quer chamar, fariseu, mas os fariseus tinham uma coisinha boa. Eles fundaram várias sinagogas no mundo inteiro da época. Eles liam a Torá e pregavam o Messias. Eles falavam sobre o Messias, dizendo assim, olha gente, nós fracassamos, mas o nosso Messias virá. Ele vai restaurar todas as coisas. Então, essa que é a grande ideia que eles perderam ali, pastor, no Antigo Testamento. Ou seja, tentaram focar demais na lei, pior, não cumpriram a lei, fracassaram na lei. E o pior, tornaram a religião em religiosidade e perderam a paixão pelo Messias que viria. E resolveram viver segundo seus próprios deleites. Mas isso aí também não tem muita diferença do que Romanos capítulo 1 fala dos gentios, não. É só você ler. Pegaram aí? Eu peguei aqui, pegaram aí? Queridos, nós estamos chegando ao final da prosa. Mas tem as perguntas. Agora são vocês que podem perguntar, né? Eu tirei minhas dúvidas. Ó. Pega leve, gente. Aproveitei para tirar minhas dúvidas. Mas antes da gente tirar nossas dúvidas, eu gostaria de convidar o coral da Igreja Batista Filadélfia para somar ao púlpito. Eles vão apresentar um louvor ao Senhor. Enquanto isso, eu e o pastor Neto Andrade, nós vamos deixar o coral à vontade. E logo depois da